Olá, pessoal! Então, hoje eu trouxe para vocês essa make patriota, verde, azul e amarelo, mas é porque eu acho que essas cores ficam lindas juntas. E espero que vocês gostem desse tutorial. Não esqueçam de se inscrever, deixar um comentário e curtir o vídeo, né? E me digam se vocês gostaram da make depois. Então, como sempre, começando aí com o potencializador da Bitarra, na cor nude, espalho com uma esponjinha, toda a pálpebra e no cantinho externo também. O pincel da Macrylan é o B907, a minha paleta da My Life, como sempre, minha paleta colorida. E eu pego esse azul e vou aplicando num formato de delineado na parte do côncavo, né? Não vou até o canto interno, porque eu vou passar outra cor. Deixo mais nessa parte externa mesmo. Queria fazer o cantinho bem fininho e esse pincel não é tão fino assim, né? Então, eu deixei depois para fazer com outro. E agora eu peguei um verde, mais próximo do tom de azul, e aplico na parte interna. Então, ficou verde na parte interna e o azul na parte externa. Puxei bem pro cantinho interno mesmo. E peguei o amarelo agora, da mesma paleta, com um pincel maior. Confesso que achei esse pincel um pouco grande, poderia ter sido um pincel menor, mas fazer o que, né? A gente vai aprendendo. E fui aplicando então o amarelo e esfumando junto com o verde, o azul. Na parte que eu tinha aplicado o azul, ficou verde, né? Claro. Azul com o amarelo da verde. Mas tudo bem, depois eu volto com o azul. Bom que eu já faço aí o degradê, né? Vou aplicando amarelo bem, pra ele ficar bem pigmentado, né? E já esfumando aí com o verde. Aí eu volto no azul, então, porque eu queria que esse final ficasse azul e não verde. Então, aplico novamente aquele azul escuro, com o mesmo pincel da Macrylan. Já vou esfumando também, né, porque ficou verde e amarelo. E aí eu venho com um pincel de papelaria para fazer o cantinho, porque eu queria deixar ele bem fininho. E o pincel da Macrylan não conseguiu fazer isso, né? Então, eu só puxei ali o azul e venho com o da Macrylan fazendo a transição. Então, vou passando bem devagar para deixar aí bem marcadinho azul, verde e amarelo, né? Fazer bem a transição do meio, principalmente, que é o verde, né? Aplico o verdinho no canto interno de novo. Vou esfumando com ele ali entre o amarelo e o azul também, para ficar um esfumado bonito. Volto no amarelo. A gente vai e volta mais 5 vezes para poder ficar bem pigmentado e bem esfumado, né? Agora eu pego o corretivo da Natura, um pincel de lábio também da Natura, e vou cortar ali o cut crease. Não vai ser inteiro, né? Porque a parte interna eu vou passar delineado, então, delineador. Então, é só esse finalzinho mesmo que tem que ficar bem recortado, porque eu não vou passar nenhuma sombra ali. Vai ficar só corretivo mesmo. Então, eu aplico bem nessa parte externa. Vou aplicando aí com o pincel. E recortando bem, bem devagar. E depois só passa uma esponjinha para não ficar muito úmido, né? Mas bem recortadinho só na parte externa. O delineador que eu uso é a tinta facial da Color Make e como aplicador é o Tattoo Liner da KVD, porque ele é bem fininho, né? E eu queria fazer essa pontinha bem fina, então, bom, esse delineado eu queria fazer seguindo o mesmo desenho da sombra de cima, né? Então tem que ir meio que imaginando uma linha aí para seguir bem o mesmo formato. E a distância também, né, entre o azul e esse delineado, imaginei ali uma distância entre eles e fui seguindo para deixar igual, né?
E bem aos poucos, com bastante paciência, porque ele é bem fininho, então dá pra fazer com calma. E vou ajeitando, né? Preenchendo, aí puxando mais, deixando um pouquinho mais reto. Essa parte de dentro eu vou preencher toda de preto, então eu só puxo ali, né? O finalzinho deixo por último sempre, porque eu quero deixar ele bem fino, né? Essa parte de baixo bem arredondada, então eu vou puxando mais para baixo, né? Fazendo aí esse U, bem o formato de U mesmo. E o finalzinho, só sem respirar, puxa. Bom, essa parte eu linkei ali com o azul e o verde que eu tinha feito, porque eu não queria deixar esse pedaço em branco, apesar que com os olhos abertos, no meu caso, pelo menos, não iria aparecer mesmo, mas passei, então, o delineador em tudo, toda essa parte, né? Fechei ali essa entrada mais pra cima, né? Fiz esse mesmo, tentei fazer o mesmo formato da sombra, né? Que eu fiz com a sombra, mas com o delineado. Com bastante calma, a minha pálpebra é bem flácida, então é um pouco difícil para mim fazer isso sem ficar assim em zigue-zague, né? Mas esse aplicador aí, esse delineador da KVD é bem fininho, então eu consegui fechar bem. Agora eu peguei um pincel grande, um pincel lápis, e molhei no delineador para poder passar no resto, porque se eu fosse com aquele outro, eu ia passar umas 2 horas ali fazendo isso. Então, preenchi tudo com o delineador. Se vocês preferirem, dá para passar uma sombra preta também para selar, né? Eu não fiz isso, porque eu não ia ficar muito tempo com essa maquiagem mesmo, né? Já ia tirar. Mas dá também para passar a sombra para selar o delineador, né? Aí eu vim com o corretivo para poder deixar essa parte bem do tom da minha pele mesmo, bem um tom de corretivo, né? Esse lado tava certinho, o outro lado eu precisei arrumar porque acabou manchando ali com o delineado. Mas eu deixei aí no vídeo e resolvi fazer dos dois lados para ficar bem forte a parte do corretivo, né? Com aquele pincel de papelaria também. E passei o corretivo na parte inferior aí nas olheiras, porque eu já vou fazer a parte de baixo, né? Então, aplico com a esponjinha e aí eu venho com o tom de azul escuro. Passo aí na parte rente aos cílios, né? Na linha d'água eu não passo nada. Acaba sujando um pouquinho de azul também, mas eu não passei nada não, só rente aos cílios e o verdinho também. Mais embaixo, um pouco que mesclando os dois, eu achei que ficou uma cor bem bonita, a mistura do verde com esse azul. Só esfumando, 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 juntando as duas cores. A paleta, então, Alchemist, da KVD. Peguei o verdinho para fazer esse pontinho de luz aí, que eu acho lindo. Resolvi fazer no verde. Acho que o verde é o mais forte. Voltei com delineado só para passar por cima, né? Porque essa sombra tinha apagado. E é isso para os olhos. Então, eu fiz a minha pele. Passei um batom azul, é um batom da Avon. E por cima uma sombra azul, tá? Para ficar esse cintilante. E eu coloco para vocês a foto aí no final da sombra e do batom. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.